Se você quiser aprender um pouco mais sobre os cuidados com a colheita do milho, tanto para grão úmido quanto para a silagem, não deixe de assistir esse vídeo. Eu sou Franciele Biasi, engenheira agrônoma do Departamento Técnico de Sementes, e hoje a gente vai comentar um pouquinho com vocês sobre os cuidados com a colheita do milho, grão úmido, silagem e armazenamento. No cenário onde o rebanho bovino brasileiro é o maior do mundo, os confinamentos estão aumentando e passagens estão virando lavouras. A utilização da silagem, tanto de planta inteira como grão úmido, se torna uma estratégia essencial. Nesse contexto, é fundamental que sejam adotados alguns cuidados, como escolha do melhor híbrido, manejo da lavoura, colheita no ponto ideal do milho, armazenamento e abertura do silo mantendo os padrões recomendados, a fim de garantirmos o alimento de boa qualidade ao rebanho e minimizarmos as perdas. Ao longo desse artigo, discutiremos dicas de manejo e particularidades de cada tipo de silagem, mas precisamos saber diferenciar o que corresponde a uma silagem de planta inteira de uma de grão úmido. A figura nos mostra diferentes tipos de silagem que existem no mercado, mas o importante é saber que a silagem de planta inteira é um volumoso e a de grão úmido concentrado, informação primordial na formulação de uma dieta. Outra diferença entre elas é o ponto de colheita, assunto que iremos abordar mais à frente. Mas em resumo, na silagem de planta inteira, colhemos a lavoura com aproximadamente 90 a 100 dias após a emergência, que seria mais ou menos 30 dias após essa lavoura que a gente tem aqui. E a de silagem de grão úmido em torno de 3 a 4 semanas antes do grão seco, aproximadamente uns 120 dias. Mesmo com essas diferenças, algo que não muda é a condução da lavoura, que para ambas deve ser a mesma, e cuidados no momento da ensilagem. A seguir, algumas dicas básicas de condução da lavoura. Seguem algumas dicas de condução da lavoura. Dentre as principais recomendações durante o desenvolvimento da cultura do milho temos escolha do melhor híbrido, o qual dependerá se será grão úmido ou silagem de planta inteira. Cada fabricante tem essa recomendação. Plantio na época recomendada, sempre respeitando o que o fabricante fornecer para o cooperado. Manejo de cigarrinha até no mínimo V7, que são as 7 folhas verdadeiras abertas, buscando rotacionar ativos e associar os biológicos aos tratos. Adubação nitrogenada, se puder ser parcelada para melhor aproveitamento e reduzir perdas por lixiviação, principalmente em área de pivô, onde a gente sabe que tem um pouco mais de precipitação. Adubação potássica, maior no caso da silagem de planta inteira, uma vez que nós aproveitamos a planta toda, diferente do grão úmido. Manejo de plantas daninhas, principalmente das hipomeias, que são as famosas cordas de viola, para evitar perdas no momento da colheita. E claro, identificar o momento ideal dessa colheita, sempre respeitando o grão úmido e respeitando a silagem de planta inteira. Agora que a gente comentou um pouco mais sobre as dicas, vamos entrar no que realmente é uma silagem. Por definição, refere-se ao alimento, forragem, grão úmido, que foi conservado por meio do processo de fermentação anaeróbica, aquela que não requer oxigênio, a qual foi submetida durante um período. Já a ensilagem diz respeito a todo o processo que envolve a produção da silagem, que vai desde o corte, picagem, o enchimento do silo, a compactação até o momento da vedação do silo. Esse é o momento ideal da colheita. Agora nós entramos na etapa da colheita. Primeiro vamos segmentar, silagem de planta inteira. A maneira mais fácil de identificarmos o ponto de colheita da silagem de planta inteira é pela linha do leite. O ideal é selecionarmos uma espiga, quebrarmos no meio e utilizarmos um objeto para cortar o grão em sua lateral. Dessa forma, identificaremos a porcentagem do grão que já está mais farináceo, aquele grão mais duro. O ideal para o início da colheita é o grão no ponto farináceo duro, na prática, depois do ponto da pamonha, por volta de 90 a 100 dias, com média de 30 a 35% de matéria seca, quando o grão corresponde à melhor qualidade nutricional. Igual eu comentei, esse milho aqui a gente tem um milho em ponto de bolha d'água, então seria mais ou menos uns 30 dias à frente. O importante é, numa visão geral, que os grãos representem pelo menos metade da matéria seca ensilada. Na foto, podemos visualizar a melhor forma de realizarmos essa técnica e como reparar a linha do leite. Agora que falamos da silagem colheita, no caso da planta inteira, entramos na colheita do grão úmido. A colheita é feita com colheitadeira convencional e deve ser realizada quando a umidade dos grãos estiver em 30% e 40%, sendo que os melhores resultados parecem ser obtidos com valores entre 32% e 35%, segundo o Númer Filho.
Na prática, esse ponto de colheita pode ser identificado pela camada preta na base dos grãos. Após a colheita, os grãos devem ser moídos finos, pensando nos suínos, e quebrados ou laminados para os bovinos de corte e leite, e também os ovinos, com o objetivo principal de favorecer a compactação. Falamos das dicas, falamos da colheita, agora nós entramos na fase do armazenamento, fase extremamente importante. Depois da condução da nossa lavoura, chegamos ao momento crucial e um dos mais importantes, o processo de ensilagem. À medida que é realizado o corte da forragem e o corte do grão, o enchimento deve estar em sincronia com a compactação. O que isso quer dizer? Você não pode cortar mais do que você consegue compactar. Isso tudo a fim de gerar perdas. A compactação é responsável por eliminar o oxigênio dentro do silo, o que favorece a conservação e qualidade da biomassa. Existem vários fatores que interferem na compactação, sendo eles a qualidade da matéria seca e do grão e a quantidade de volume descarregado. O que é importante? Que nós respeitemos o ponto de colheita e não deixemos passar muito a questão da palha seca. Isso atrapalha demais a hora da compactação, devido ao fato de não conseguir vedar bem. Agora que falamos dessa colheita e armazenamento, entramos na vedação, que é a última etapa da ensilagem. E ela deve ser feita de maneira eficiente, a fim de garantir o melhor resultado da compactação e favorecer a fermentação. Por isso, a utilização de uma lona de qualidade é essencial. Recomenda-se uma lona de dupla face de polietileno de 200 micras, face preta e branca. Uma silagem bem compactada deve atender uma densidade de 700 a 750 kg de matéria verde por metro cúbico e a de grão úmido uma densidade mínima de 900 a 1.000 kg por metro cúbico, sendo a ideal de 1.100 a 1.200. Quanto ao tipo do silo, existem vários formatos e tamanhos também, né? Materiais que podem ser utilizados para armazenar a silagem, como silo de superfície, silo bolsa ou bag, silo de fossa, silo fardo ou bola, silo bunker e silo em sacos ou tambores. Agora que falamos um pouco de todo o manejo, vedação, armazenagem e silagem, entramos nas nossas considerações finais. Diante dos custos de produção elevados e das atuais condições climáticas, não podemos errar no manejo e principalmente na armazenagem do alimento do nosso rebanho, que precisa manter a qualidade pelo tempo armazenado. Com as dicas apresentadas, nossa chance de sucesso será maior. Para maiores dúvidas ou procurar algumas informações, não deixe de procurar a Cooper Seeds mais próximo no nosso departamento.